Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, essa noite nos lava com teu sangue, nos purifica, nos perdoa, nos dá uma reunião na qual possamos exercitar o nosso espírito. Senhor Jesus, receber a tua palavra, a tua direção. Ó Senhor Jesus, vigiando, orando. Ó Senhor Jesus, para não entrarmos em tentação, mas ouvirmos o teu falar, ouvirmos a tua verdade, que é espírito. Senhor Jesus, sabemos que a carne é fraca, mas o que vivifica é o espírito. Por isso queremos exercitar o espírito, invocando o teu nome. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, os irmãos estão cansados, estão? Os irmãos podem ficar de pé? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Fica de pé invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, não fomos chamados para viver uma vida cristã individual. Não. Senhor Jesus, amém. Não fomos chamados para viver uma vida cristã individual. Não. Sabe por quê? Somos pedras vivas, sendo edificados uns com os outros. Amém. O elemento principal para a edificação da igreja é o amor de Deus. Senhor Jesus, é o amor de Deus. Aleluia. O amor é o vínculo, é o único elemento que nos une, liga e amarra com perfeição, nos unindo com Deus e uns com os outros perfeitamente. Amém. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. O amor é o vínculo. O amor é o vínculo. Senhor Jesus. O irmão Pedro, né, ele costuma falar que o amor de Deus é o efeito aglutinador da igreja. Sem o amor não era possível que nós estivéssemos aqui de forma genuína, né? Muitas pessoas se juntam, não é difícil a gente se juntar, né? Difícil, na verdade, é nós estarmos de fato ligados uns com os outros. Para nós estarmos ligados, a única maneira é por meio do amor de Deus, que é esse efeito aglutinador da igreja. Senhor Jesus, o amor é o vínculo, é o único elemento que nos une, liga e amarra com perfeição. Ele não liga de qualquer forma, né? Ele não coloca todo mundo no mesmo canto e deixa lá jogado, mas ele liga, amarra, ele une com perfeição. Senhor Jesus, nos unindo com Deus e uns aos outros perfeitamente. Amém. Senhor Jesus, aleluia. O hino 1, por favor. Senhor Jesus, C67. Olha só, a palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Por amá-la, Cristo assim, engrandecido dia a dia no meu ser, então será o quê? Será o quê? Sem palavra, o seu povo se corrompe, mas ao achá-la, prospera em seu viver. Sem palavra, o seu povo se corrompe, mas ao achá-la, prospera em seu viver. Fala pro irmão aí, ó. Fala pro irmão. Esse coro todinho, fala pra ele aí.
seu. O corpo se corrompe. Sem palavra se corrompe. Prospere em seu viver. Prospere em seu viver. Prospere em seu viver. Amém. Através do seu falar. Sabe o que é que Deus faz? Deus me faz ver o que planejou. Não existe outra forma de nós vermos o que o Senhor tem planejado. É somente por meio da palavra. E lá em João, né, a gente viu no alimento diário que a palavra, na verdade, é o próprio Deus. A igreja como lar para habitar com o seu povo e ali então falar. Junto àqueles que o Senhor separou, vivo a festejar. Seus profetas dão a nós revelação das Escrituras que o nosso Deus soprou. Amém. Senhor Jesus, junto àqueles que o Senhor, irmão, separou, vivo a festejar. Ó Senhor Jesus. A palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Por amá-la, Cristo assim, engrandecido dia a dia, no meu ser então será. Sem palavra, o seu povo se corrompe, mas ao achá-la, prospera em seu viver. Através do seu falar, Deus me faz ver o que planejou. A igreja como lar para habitar com o seu povo e ali então falar. Sem palavra o seu povo se corrompe, mas ao achá-la prospera
Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, a palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Por amá-la, Cristo assim engrandecido dia a dia no meu ser então será. Senhor Jesus, a palavra do nosso Deus, ela nos traz essa luz e essa satisfação, mas isso somente quando nós amamos essa palavra. Se a gente só ouvir, não praticar, se a gente só ouvir e ignorar, essa palavra ela não vai crescer em nosso interior, e muito menos trazer luz e satisfação. Mas no momento que nós amamos essa palavra, no momento que nós de fato ouvimos essa palavra e praticamos, sabe o que acontece? Cristo, ele é engrandecido dia a dia no nosso ser. Quando Paulo, João na verdade, né, falava lá no Evangelho, que ele cresça e eu diminua, era por quê? Porque João, ele amava a palavra e consequentemente amava a Deus. Ele amava mais a Deus do que a si mesmo. A prova está aí. Ele pedia para o ser dele diminuir e Deus crescer no interior dele. Então a nossa experiência, o nosso viver, a nossa igreja, né, ela tem que ser pautada no quanto nós amamos a Deus e a sua palavra. Senhor Jesus. Amém, amém. Senhor Jesus, a palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Senhor Jesus, muitas vezes, irmãos, por nós não estarmos envolvidos com a palavra no dia a dia, nós estamos em trevas. Porque ou você está em luz ou você está nas trevas. O nosso dia a dia não tem meio termo, tá bom? Não existe meio termo, não existe estar em cima do muro. Ou você está na luz ou você está em trevas. Mas a palavra do meu Deus, ela traz a mim luz. E quando eu toco na luz, eu estou tocando na palavra. Senhor Jesus, porque a palavra, quando chega a nós, não chega de qualquer maneira, chega como um jato de luz, nos trazendo e nos tornando ver aquilo que nós não vemos. Quem está no escuro, nada vê, senão só breu. Senhor Jesus, mas quando acende algo que ilumina um pouco, já passamos a ver alguma coisa. Então só em escutarmos alguém falar um pouco da palavra de Deus, ou falar, ó Senhor Jesus, perto de você, logo você recebe um jato de luz. E você vê que a sua condição não está boa. E precisa se voltar também. Senhor Jesus, mas ela só não traz luz, ela traz também satisfação. Irmão, só existe uma coisa que nos satisfaz hoje. Olha só, não é mulher, não é homem, não é carro, não é imóveis. Irmão, só o que traz satisfação para nós hoje, verdadeira, real, é a palavra de Deus. Senhor Jesus, diga para o irmão que está do lado de você, irmãos, o que você só precisa é da palavra. Diga para o irmão, irmão, você está em trevas, você precisa da palavra. Irmão, você está insatisfeito, você precisa da palavra. Senhor Jesus, e por amá-la, irmão, por amar a palavra dessa forma, por amar a palavra dessa maneira, Cristo, assim, engrandecido dia a dia, no meu ser, então será. Então cada um de nós temos que ter essa experiência, amar a palavra dia a dia, para que no nosso ser esteja presente e esteja sendo engrandecido pelo Senhor. Senhor Jesus, amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. O próximo hino.
Amém. Senhor Jesus. A letra do hino, ela começa assim: hoje e em todos os momentos, o Senhor me quer falar. Docemente e com amor, meu ser todo conquistar. Olha aqui o que é que fala nessa letra, né? O Senhor hoje e em todos os momentos, Ele deseja falar. Se a gente não está ouvindo, na verdade não é porque Deus não está falando. É porque os nossos ouvidos, eles não estão atentos o suficiente. A gente tem lido ultimamente o versículo, né, que fala que Deus, Ele olha para aquele que é atrito, que é abatido de espírito. O nosso espírito não pode ser bastardo. Nós conhecemos, né, uma igreja, a igreja em Laodiceia, que disse que tinha tudo, que não precisava da palavra, mas o Senhor fala que na verdade aquela igreja estava necessitando muito mais do que imaginava. O Senhor, Ele tem falado todos os dias para nós. Tal palavra traz-me luz, luz da vida a dissipar toda treva, toda morte, o pecado, o ego forte e a lei que sem que eu note vem a vida me roubar. O alimento diário de hoje, né? Ele tem falado sobre o trabalho, sobre o quanto nós somos ocupados. E aí falou o seguinte: se você tem o desejo de seguir a palavra, siga a palavra. Não deixe que o mundo ele sucumba à sua vida. Não deixe que o mundo ele prenda você e você esqueça o valor que a palavra tem. O Senhor tem falado hoje e em todos os momentos. E olha aí a forma que Ele fala. Ele não fala julgando você, batendo em você. Ele fala docemente e com amor. Hoje é o tempo de nós irmos até essa palavra. Nós estamos na era da graça. Nós estamos na era que nós podemos nos dispor ao Senhor em qualquer momento. Senhor Jesus, a segunda estrofe diz assim: nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor. Provo só murmuração, rebeldia, angústia, dor. Devo me regozijar ao vir sua luz me expor. Como filho sou cuidado, restringido e guardado, e me sinto consolado ao provar tão grande amor. O Senhor, Ele dispensa um amor tão grande que é capaz de unir essas pessoas tão diferentes que aqui estão. Se você resistir, sabe o que é que você vai ganhar? Nada. Nada nós vamos ganhar se resistirmos ao falar do Senhor. Mas quando nós nos dispomos, olha aí, a sua luz, ela vem me expor. Vamos deixar a luz do Senhor expor os nossos problemas, expor as nossas dificuldades. Quando a luz expõe, quer dizer que a palavra, ela está chegando até nós. Vamos cantar esse hino. Eu acho que muitos irmãos aqui não tem de cor, né? É um hino que a gente não costuma cantar. Mas vamos prestar atenção na letra. Vamos fazer da letra desse hino uma oração e fazer com que a letra desse hino ela se torne realidade no nosso ser. Amém? Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tua palavra traz-me luz, luz da vida dissipar toda treva, toda morte, o pecado é o forte. E além que sem que eu note, vem a vida me roubar. Nada ganho Ao falar do meu Senhor, provo só murmuração, rebeldia, angústia e dor. Devo me regozijar ao em sua luz me expor. Como filho sou cuidado, restringido e guardado, e me sinto consolado
a provar tão grande amor. Aleluia ao Deus bendito. Aleluia, Deus bendito. Cuja essência é o amor. Essência é o amor. Me cerca de ternura. Cerca de ternura. Me abraça, beija e cura. Beija e cura. E ainda me sussurra. E ainda me sussurra. Para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar. Persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Ao Senhor e seu falar. Salvação Deus concedeu-me, o Senhor me redimiu, me predestinou, chamou, com Espírito ungiu, o mistério me confiou, em seu plano me incluiu, mas só poderei cumpri-lo se vazio, muito submisso, glória e honra não cobiço, deixa o meu orgulho vir. Faz de mim, Senhor, um servo, E vamos orar essa e história. expresse a Deus Que eu negue sempre a mim. que eu negue sempre a mim. Tome a cruz e toma a siga cruz e siga a ti. Como a da palavra ação, seja pronto a servir, alimente meus conservos, que no peito sempre levo, e na igreja viva o reino, que muito breve há de vir. Aleluia, Deus bendito, Cuja essência é o amor, me cerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra, para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar, persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. hoje em todos os momentos, O Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz, luz da vida dissipar toda treva, toda morte, o pecado, ego forte, e a lei que sem que eu note, vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor, provo só murmuração, rebeldia, angústia e dor. Devo me regozijar ao vir sua luz me expor, como filho só cuidado, restringido e guardado, e me sinto consolado ao provar tão grande amor. aleluia, Deus bendito, Cuja essência é o amor, me cerca de ternura, me abraça, beija e cura,
ainda me sussurra, para mim tem muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar. Persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Salvação Deus concedeu-me, o Senhor me redimiu, me predestinou, chamou, com Espírito ungiu, ministério me enviou, em seu plano me incluiu, mas só poderei cumpri-lo se vazio, muito sumiço, glória e honra não cobiço, deixo meu orgulho vir. Faz de mim, Senhor, um servo que expresse a Deus aqui, que eu negue sempre a mim, toma a cruz e siga a ti, coma da palavração, seja pronto a servir, alimente meus conservos, que no peito sempre levo, e na igreja viva o reino, que muito breve há de vir. Aleluia, oh Deus bendito, cuja essência é o amor, me acerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra, para mim tem muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar. Persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Aleluia, Deus bendito, essência. Me acerca de ternura, Me abraça, beija e cura. Para mim tem pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Ao Senhor e seu falar. Vem e vê. Vem e vê. Comunhão da palavra faz a vida circular. Ela em nós inculcada a luz e vida vai gerar. A luz brilha, faz-nos a ver nossa condição. Se confesso o pecado, Deus a mim dá seu perdão. Jesus, alto preço já pagou, se incluiu, não.
Vivificou-nos pra servirmos ao Deus vivo. No santo do santo entramos, estamos Deus apalpando, sendo enchidos do amor, edificar o Senhor. A igreja é o edifício, a morada do Deus vivo. Resiliente o inimigo nós vencemos, pois permanente a palavra e nós temos. Inteligência. Todos juntos formam só batalhão. Somos jovens e filhinhos e paz da geração. O rebanho pequenino, os que o Senhor trarão. Somos jovens e filhinhos e paz da geração. O rebanho pequenino, os que o Senhor trarão. Os que o Senhor trarão, os que o Senhor trarão, os que o Senhor trarão, os que o Senhor trarão. Então invoca. Amém. Agora é assim, eu vou soletrar a palavra pedra e vocês falar pedras vivas. Amém? P-E-D-R-A. 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 Nós somos pedras vivas para a edificação. Nós somos pedras vivas para a edificação. Reino a semente tem sido semeada no coração do homem, por terra habitada. Mas essa semente precisa em mim crescer até totalmente a vida em me reger. Terminada esta vida deve ser alimentada sem as coisas indevidas e a terra profanar. Da boa oliveira ramos foram pois quebrados, mas brava oliveira nela fomos enxertados. Para o reino haver obediência se esperar. Basta-me ter fé e a palavra em mim operar. Como uma criança deseja tanto leite, eu a palavra anelo ardentemente. Assim eu vou crescer e edificar do ser, com todo o povo seu, morada lá de Deus. Assim eu vou crescer e edificar do ser, com todo o povo seu, morada lá de Deus. Onde ele, em verdade, fica sempre à vontade. 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 Fica sempre à vontade, fica sempre à vontade, fica sempre à vontade. Então
Amém. No princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com param. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Quando eu procurei os irmãos disse que era eu sozinho mesmo, se virasse. E eu passei a semana toda envolvido no meu trabalho. Senhor Jesus, mas como diz a leitura de domingo, né, que fala sobre o trabalho, o nosso trabalho, né, não é desculpa para a gente não ir na palavra. O nosso trabalho não nos empata de ir a Deus, de estar em comunhão com Deus. Nós é que botamos essa barreira. Senhor Jesus. Então, quando tudo começou, né, Cristo já estava lá. Ele estava esperando apenas um momento dele agir, né? A Bíblia fala que ele foi o arquiteto, né, da criação. Senhor Jesus. Gênesis 1:2. De Assis não veio hoje, rapaz. Gênesis 1:2 fala que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? A gente viu no Alimento Diário essa semana, né, que entre o versículo 1 e o versículo 2, né, houve um intervalo, algo aconteceu, né, de um versículo para o outro. Senhor Jesus, algo aconteceu e foi algo terrível que deixou a terra sem forma e vazia.
Mas graças ao Senhor, né, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Podemos afirmar que esse Espírito que pairava sobre as águas era Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. E esse Espírito estava pronto para começar a agir, para começar a mudar, né, a situação dessa terra. Porque Deus não criou a terra para ser sem forma e vazia. Senhor Jesus. Por isso, né, Deus criou o homem para começar a governar essa terra. Né, o homem foi criado de forma especial, também já vimos essa mensagem. Senhor Jesus. Gênesis 2, 7 fala sobre isso. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu estava ouvindo a mensagem do irmão, e outra mensagem de outro irmão também, que eu não me lembro o nome dele agora, né? Que quando fala que que Cristo está desde o começo da criação, certo? É exatamente quando Deus soprou o fôlego de vida para aquele boneco de barro, né? Ele soprou o Espírito. Eu acabei de mencionar aqui que o Espírito também era Cristo. Então ele já soprou Cristo para dentro de cada um de nós. Nós já tínhamos essa vida de Deus a partir daí, né? Nós temos essa vida de Deus dentro de nós. Houve a queda, né? O homem desobedeceu a Deus, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? E aí houve que o Espírito foi amortecido. Senhor Jesus. Então, por desobediência, né, do homem, todos os homens, né, passaram a ser pecadores. Senhor Jesus. Romanos 5, 12, na verdade. Ó Senhor Jesus. Romanos 5, 12, né? Que fala, portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a partir daí, né, do homem ter desobedecido, a morte passou a todos os homens. Senhor Jesus. Podemos dizer, né, que Cristo perdeu o seu lugar e passamos a ser governados pelo inimigo, pelo pecado, pela morte, né? Então foi algo sério a queda do homem. Foi algo muito sério. E Cristo era para estar governando o homem. Foi desde o início, desde o princípio, foi criado para isso. Deus criou os céus e a terra, Deus criou o homem para que Cristo pudesse encabeçar e para que Deus pudesse governar através de Cristo. Senhor Jesus. Mas aí Romanos 5,17 fala assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E aí Cristo começou a agir, né? Lembra que ele estava esperando o momento para agir? Então Cristo começou a agir. Mas o versículo, né, que ele começa aqui pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, né, ele fala que muito mais quem recebe a abundância da graça. Agora, quem recebe a abundância da graça? Primeiro, a gente teve que crer, né? E para a gente crer, alguma coisa teve que acontecer. A palavra teve que chegar a cada um de nós. Essa palavra ela não foi levada a cada um de nós de qualquer maneira. Ela foi levada com poder, ela foi levada com verdade, ela foi levada como palavra da vida. Porque se estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, tinha que ser algo com vida, para nos dar vida. Senhor Jesus. Então o poder da palavra da vida, né, que quando o homem desobedeceu e amorteceu o espírito, né,
E o poder dessa palavra da vida, ela vem através de uma dedicação, que nem eu falei aqui no começo, né? Que eu não me sentia capaz, até porque eu queria mais tempo para me dedicar a essa palavra, né? E essa palavra é a mesma coisa quando nós saímos para pregar, né? Vamos dizer assim, a gente vai sair para uma pregação. Se nós não estivermos com realidade na palavra, não é apenas eu li a palavra de hoje, eu sei o que eu vou pregar. É realidade na palavra. E quando a gente fala em realidade na palavra, é você viver aquela palavra. É você estar praticando aquela palavra. E graças ao Senhor, Ele nos deu a imersão. A imersão, ela nos facilitou a viver a realidade da palavra. Quando você imerge na palavra, algumas vezes, você simplesmente não vê a palavra, né? Mas você apalpa a palavra. E quando você fala para alguém algo que você está vivendo, essa palavra vai com poder. Ela desperta aquele espírito que estava amortecido naquela pessoa, não por nossa capacidade, mas pelo poder da palavra, tá certo? Então ela desperta o espírito daquela pessoa que estava amortecido, e ela passa a crer nessa palavra. Ela passa a enxergar a palavra, né? Ela não só ouviu, mas ela enxergou a palavra. Agora ela tem que buscar mais para poder apalpar essa palavra. Apalpar essa palavra é o viver que nós temos. Nós temos que valorizar esse viver. Esse viver em comunhão e desfrutando da palavra. Não é simplesmente viver juntos e falarmos tudo o que acontece no mundo. Se estamos juntos, mas não estamos desfrutando da palavra, nós não estamos apalpando. E Deus precisa que a gente apalpe a palavra, com realidade, né? A volta do Senhor está próxima. Ele precisa daqueles que realmente estão vivendo a palavra, não só lendo, não só ouvindo, né? Mas estão vendo e apalpando essa palavra. Senhor Jesus. Deixa eu só ver onde é que eu botei, porque foi nas carreiras. Eu não sei o que é que tem aqui direito, não. Estou brincando. O alimento diário da segunda-feira, eu vou ler aqui um trechinho que fala sobre isso que a gente acabou de falar. Ó. É no 3º parágrafo, se eu não me engano. A primeira epístola de João, né, começou falando sobre a palavra da vida, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É a realidade, né, que devemos viver hoje. É a realidade que Deus espera de cada um de nós. A palavra da vida é uma pessoa, Cristo. Ele é a vida eterna, que estava com o Pai e foi manifestado ao homem. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. Nós temos visto e dela damos testemunho. O testemunho aqui não é simplesmente falar a palavra, né? A gente já viu algumas leituras e algumas palavras em que pessoas foram ganhas pelo testemunho do viver daquela pessoa, certo? E esse testemunho também se refere ao nosso viver. É como eu falei, se você simplesmente vai pregar para uma pessoa, mas você não tem realidade, essa palavra não vai com poder para salvar aquela pessoa. Tem que ter realidade no nosso viver. Tem que ter entrega a essa palavra. Senhor Jesus, a palavra e dela damos testemunho. E vou-lhe anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ela foi anunciada pelo apóstolo João e os ouvintes que pela fé a receberam foram introduzidos na comunhão da vida no corpo de Cristo. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Senhor Jesus. 1 João 1:3. João 1:3, né, que fala esse versículo aqui que a gente leu, né? O que temos visto e ouvido,
Anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai. Aí eu pergunto aqui, irmãos, por que esse versículo não disse assim, a comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Por quê? Porque o Espírito já nos foi dado, né? O Espírito da verdade, o Espírito da vida, o outro Consolador, nos foi dado. No momento em que cremos, cada um de nós tem um pouquinho desse Espírito. Então, quando ele fala aqui que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, pode ter certeza, nós estamos ali não só representando a igreja, mas o Espírito Santo. Se nós não tivermos em perfeita unidade, nem teríamos comunhão com o Pai, porque o Pai não vai se misturar com o pecado, certo? Então está se referindo aqui de uma igreja santa, sem mácula. E é onde o Espírito Santo está. Ele não vai estar com quem está o pecado. Amém? Senhor Jesus. Então o que nós devemos? Nós devemos crer, né, que o Espírito da verdade está dentro de nós. Eu falei ainda agorinha que quando a gente vai pregar para uma pessoa, essa palavra a gente tem que ter realidade, né? Eu estava até colocando, é a única questão em que a gente vai dividir para gerar outra vida. Eu estava vendo, comparando com a questão das células, né? As células, elas se dividem para gerar outra vida. E é isso que fazemos quando nós levamos a palavra de Deus, né? É uma divisão de palavra para gerar outra vida, certo? É uma divisão de palavra. Você está dividindo aquela sua palavra, o seu conhecimento que você ganhou, né? A revelação que você ganhou com outra pessoa que você talvez nem conheça, para gerar outra vida, né? Uma vida de Deus. E ser governado por Cristo, né? Ser encabeçado por Cristo, é realmente praticar essas coisas. O Senhor nos deixou um profeta para transmitir sua palavra. A gente viu também no alimento diário, deve estar por algum canto aqui dos meus riscos, que eu não tive nem tempo de passar limpo. Senhor Jesus. Gênesis 1, 26. Que fala assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis que rastejam pela terra. E Gênesis 2:9, do solo, fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boas para alimentos, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tudo que Deus fez foi perfeito, né? Deus criou a terra de forma perfeita, e Deus nos colocou lá, né, para que pudéssemos colocar tudo em ordem debaixo do seu governo. E como a gente já falei, né, que Satanás ele não estava satisfeito, né? E ele sempre vai tentar interferir no plano de Deus, mesmo sabendo que está decretada a derrota dele. Mas enquanto não for realmente jogado no lago de fogo, ele vai continuar tentando, para tirar o maior número de pessoas da vida da igreja. Então Deus fez tudo perfeito, colocou o homem, né, para dominar sobre os animais, sobre os peixes do mar, colocou toda a árvore frutífera, boa, agradável, né, à vista também, colocou a árvore da vida e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Eu já falei, né, que o homem, né, ele desconectou de Deus, né, por desobediência, comeu do fruto. Nós também já sabemos essa história. E o alimento diário, o tema, a gente vai falar, né, do governo, ser governado, né, por essa vida. Senhor Jesus. Mas o que eu quero dizer é que tudo que Deus criou perfeito, né, deveria estar perfeito ainda, né, se Satanás não tivesse atrapalhado
ou atrasado os planos de Deus, né? Porque os planos de Deus também é perfeito. Ele só atrasou. Senhor Jesus, Mateus 20. Versículo 25 ao 26. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores os dominam e que os maiorais exercem sobre eles? Não é assim entre vós. Pelo contrário, tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. Senhor Jesus. Então aqui, né, a gente viu na leitura também do Alimento Diário, terça, que o governo humano, né, e ele gosta de exercer essa autoridade, ele gosta de exercer o poder, posições e cargos. É dessa maneira, né, que eles controlam, né, vamos dizer assim, a população, né, em massa. Se não fosse por isso também, seria um caos pior do que já é, certo? Mas isso não é uma coisa boa. Não foi para isso que Deus criou a gente, não foi para isso que Deus criou o mundo. Não foi para ter um governo humano. Não foi para ninguém ter posição acima de ninguém. O Senhor diz que todos somos iguais, todos somos membros do mesmo corpo. E estando debaixo desse governo, né, todos somos governados por Cristo. Senhor Jesus. E no viver da igreja não há espaço, né, para brigas, para discussões ou para cargos, né? Nós servimos ao Senhor e nós servimos por amor. Senhor Jesus. Efésios 6. Efésios 6, 12. Você nem está procurando, rapaz? Amém. Senhor Jesus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Senhor Jesus. Então o governo humano, né, que é um governo sem vida, um governo de morte, de pecado, né, ele é governado, né, por homens que são indicados pelo inimigo de Deus, quem coloca esses governantes. E quem está sempre por trás, né, é Satanás, seus principados e suas potestades. Senhor Jesus. E a nossa luta, né, que não é contra as pessoas, é espiritual, né, não é contra os irmãos, certo? Mas é contra quem está por trás. Então a guerra que assim é vencida com palavra, com oração. Não é uma guerra que é vencida por discussões. É uma guerra vencida por um encabeçamento. É estar encabeçado em Cristo. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Senhor Jesus. Nós não somos nem desse governo humano, está vendo? Então, para que entrar em discussões por esse governo, né? Nós somos transportados para o reino, né? Um reino de amor. Senhor Jesus. Mas a nossa realidade ainda não é essa também. Muitas das vezes nós entramos em discussões políticas, né?
E não nos interessa quem vai ser o presidente, o governo. Nós devemos sim exercer a nossa cidadania, o direito de cidadania, tá certo? Mas não precisamos entrar em discussões. Se vai ser um governo pior do que o que você queria, está tudo debaixo do plano de Deus. Até porque nós não somos mais desse governo. O nosso governo é celestial. O nosso governo é Cristo. Senhor Jesus. O alimento diário da terça-feira, que eu também marquei um trechinho, que fala assim, também o terceiro parágrafo. Após a queda, a morte passou a reinar sobre o homem. O mundo em que vivemos está sob o domínio de Satanás e principados e potestades. Mas Deus não desistiu do seu eterno propósito. E pela igreja ainda quer estabelecer na terra um governo de vida. Por isso que eu disse, nós não precisamos entrar em discussões pelo governo da terra. A nossa tarefa aqui é estabelecer o governo de Deus na terra. Então não é através de discussões, é através de palavra, é através de oração. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim espiritual. Senhor Jesus, para isso Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é um reino de vida. Senhor Jesus. Então Jesus é a vida eterna. E como podemos recebê-la? Pela palavra. Jesus é a palavra da vida. E é por intermédio da palavra que Deus transfere sua vida ao homem. E assim o governo da vida é instalado. Sabendo disso, o inimigo de Deus age para impedir que recebamos a vida divina pela palavra de Deus. Senhor Jesus, nesse exato momento ele também não está satisfeito, né? Porque, como eu falei no começo, minha vontade não era de vir. Eu entrei numa provação grande, eu fazer que nem o alimento diário também fala essa semana, né? Vinha confiando, falar um pouquinho e passar para o outro irmão, né? Mas, como fala, né? É nas provações que o Senhor nos testa. E mesmo nós sendo falhos, né? A nossa decisão, a decisão que vamos ter, é de extrema importância, né? Se vamos nos manter firme e perseverar, né? Esse é o viver que Deus espera de cada um de nós. Não é só o meu, não foi só pela minha decisão, mas é um viver que o Senhor espera de cada um dos filhos dele. É que se mantenha perseverante diante da tribulação, né? Senhor Jesus. Êxodo 20. Então, para que tudo isso, né, para que a gente pregue a palavra, para que a gente ganhe da palavra, teve que acontecer algo, né? E Êxodo 20, 18, 19 fala que todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegava, e o povo, observando, estremeceu-se e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo estava com medo, né, de que Deus falasse diretamente com eles, e eles morreriam. Por quê? Né? Porque estavam em pecados. Nós tínhamos pecados, né? Nós temos ainda pecados. Somos perdoados quando usamos a cruz de Cristo, né, que foi uma obra maravilhosa, que nos deu total acesso ao Pai, né? E para Deus, naquele momento, né, Ele colocou um homem para falar para o povo. E daí começou-se a usar os profetas, né, como a voz de Deus aqui na terra.
Senhor Jesus. Então o povo, né, que temeu ouvir a Deus, pediu para que Moisés, né, falasse diretamente com Deus e depois transmitia para eles. E quando se é erguido um profeta, Satanás ele fica como seu alvo nesse profeta. Porque ele sabe que ele tem que cortar, né, o fluxo dessa palavra. Essa palavra não pode chegar até os filhos de Deus. Então ele vai tentar primeiro em cima do seu profeta. É ele quem vai sofrer a maior pressão. E nós somos testemunha desses tempos de hoje. O quanto a pressão vem sofrendo o profeta, né? O irmão tem levado os ataques de irmãos que era bem próximo dele. E a gente sabe que não é o irmão. É Satanás por trás, junto com seus principados e potestades agindo. Ele queria causar realmente essa divisão na igreja. Ele queria ainda mais. Ele queria parar a igreja. Uma vez, se o profeta tivesse baixado a cabeça para a pressão, para a perseguição que ele estava sofrendo, a igreja talvez tivesse parado naquele momento. Mas ele não sucumbiu à pressão. Como verdadeiro profeta de Deus, né, ele continuou. Porque ele sabe, né, que há um reino maior para ele. E ele sabe, né, ele viu, não só ouviu, mas ele viu essa palavra. Ele apalpa essa palavra. Ele ama a Deus. Ele ama as ovelhas que Deus incumbiu a ele. A pressão que o irmão vem sofrendo, né, que eu acredito que não parou, porque Satanás não está satisfeito, nos serviu para acordar a igreja. Deus não permite essas coisas simplesmente, vai parar aí. A gente viu durante as trajetórias, naqueles livros de quem tem ouvidos, ouça, né, que fala sobre as igrejas. Tentou várias vezes, conseguiu barrar a palavra por algum momento, mas o Senhor não desiste. O Senhor quer o amadurecimento de cada um de nós. E como o alimento vem falando essa semana, Ele quer que a gente permita que Cristo nos governe, que Cristo encabece a sua igreja, que Cristo encabece o corpo. Então só aí, depois de encabeçados em Cristo, né, seremos perfeitos, e aí Deus pode governar. Senhor Jesus. Atos 2, 42. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Senhor Jesus. Estava acabando de falar, né? O irmão, ele perseverou. A perseverança aqui é essa. A perseverança na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, é se manter firme pelo Senhor. Os apóstolos, mesmo diante da morte, eles se manteram firmes pelo Senhor. É isso que o irmão, ele está enxergando. Ele também se manteve firme em meio a tantas perseguições, mas pelo Senhor. Senhor Jesus. E na comunhão, né, no partir do pão. A comunhão aqui, nós vimos também, se não me engano, na mensagem passada também, comunhão aqui não é simplesmente conversarmos qualquer coisa. O nosso viver, a nossa fala, deve ser somente a palavra e as coisas de Deus. Quando perdemos tempo, né, falando de nós mesmos, né, estamos deixando de ser mais edificados. Estamos deixando de receber mais de Cristo, de ser encabeçado por Ele. E do partir do pão, né, e nas orações. Irmãos, eu tenho percebido que eu tenho orado muito pouco. Eu acho que houve um tempo, eu não me lembro, acho que foi no começo dos encargos do Posso Orar por Você, que eu orava mais.
né? Não só em casa, sozinho, mas às vezes eu mandava mensagem para um irmão que era uma oração, né? E essa prática vai acabando se esfriando, mas o Senhor fala com a palavra para nos renovarmos, é manter a comunhão, né? Mantermos firmes na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos e nas orações. Essas orações não é só quando eu ouvir de algum irmão, de alguém que está próximo de mim, que está precisando de oração. Essas orações realmente é minha comunhão com Deus. É minha comunhão com as pessoas, sem saber se elas estão precisando ou não de oração naquele momento. Não precisa elas me dizer, eu preciso de oração, para me ligar para alguém e disser, posso orar por você? Não é porque eu não estou saindo da rua, não estou fazendo a imersão, não estou levando um kit, que eu não posso orar por alguém. Né? E eu estou falando de mim, tá certo? Então eu percebi que eu estou orando muito pouco. Efésios 2, 22. Eu estou terminando essa página. Opa, peraí que eu passei. Efésios 2, 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Juntamente, ó, também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu vi na mensagem do irmão, né, que enquanto eu estou no meu trabalho, eu posso estar sendo edificado. Eu posso estar sendo edificado. Senhor Jesus. Eu não posso no meu trabalho, eu estar lendo um alimento diário, tá certo? Até porque se eu fizer isso, vai ter alguns estragos no meio da rua. Mas eu posso estar sim, colocando um áudio dentro do veículo, né? Eu posso sim estar falando a palavra, né, para o aluno enquanto ele dirige. Eu tenho que usar mais exatamente esse pretexto aí, para mim orar por eles. Mas é uma verdade. Eu pego o aluno que ele só olha para frente, se o carro sai de lado e ele parece que não está percebendo que o carro está saindo da pista. Eu tenho que puxar ou falar com ele. Mas eu posso orar, usar essas horas para mim orar por elas. É isso que eu estou dizendo que eu estou orando pouco. Eu tenho as oportunidades e não estou praticando. Isso não é viver a palavra, certo? O meu viver não está sendo viver a realidade da palavra da vida. A palavra da vida tem que gerar vida nas pessoas. Senhor Jesus. Colossenses 1, 25 a 27. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada, a vosso favor, para dar pleno cumprimento o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora toda a vida se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança, Senhor Jesus. E eu coloquei esses versículos, porque eu vi minha situação aqui através desses versículos. Como fala os 25, né, que fala, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus. Quando eu fui incumbido para essa mensagem, né, até eu e Israel achou que era brincadeira de João, né, que ele contou isso lá fora e rindo, aí fica difícil, né? Oh, Senhor Jesus. Mas assim, da dispensação da parte de Deus, não é? Não foi da parte de João que eu recebi, foi da parte de Deus, que me foi confiada, não é? A vosso favor. Até isso eu tenho que levar em conta.
Foi confiado a mim, mas a vosso favor. Né? O fato de eu estar aqui não foi só para que eu pudesse vencer, né, os meus conceitos, ou o meu medo, ou a minha vergonha, mas também foi a vosso favor, foi a favor de cada um de vocês. Isso é para a edificação do corpo. Uma vez eu estando sendo edificado, o corpo está sendo edificado. E mais uma vez, eu não posso temer, né, ou fugir diante de um chamado de Deus. Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui um trechozinho também do alimento diário. De quinta, eu espero que todo mundo tenha lido, porque realmente o único governo perfeito é aquele que tem Deus como procedência e Cristo como cabeça. Nesse governo, a vida circula pelo corpo, que é administrado pela palavra. Fora do governo de Deus, há apenas organizações humanas, sustentando um mundo sistematizado e sem vida. Por isso, são necessárias estruturas de poder, de hierarquia, de dominadores e dominados. Sem esse esquema, nada funciona. Esse sistema, sem vida, opera com falhas. Por isso surgem tantas ideologias políticas diferentes. Entretanto, não há regime político perfeito, seja capitalismo, seja socialismo, seja comunismo. Todos têm falhas. E enquanto for governada por qualquer um deles, a humanidade nunca estará satisfeita e jamais terá paz e alegria completas. O único governo perfeito é o governo da vida. Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu não me perdi. Senhor Jesus. João 17. Opa. 17. Amém. Pode ler. Santifica-os na verdade. A tua palavra, Senhor Jesus. Então, se queremos verdadeiramente, né, reinar com Cristo, primeiro devemos nos santificar. E é santificar é através da palavra, é estar na palavra. Senhor Jesus, eu vou pular algumas coisas aqui porque não vai dar não. Eita, eu sempre quis dizer isso, não vai dar tempo de terminar não, Sérgio. O alimento diário aqui da sexta-feira, só um trechinho também. Deixa eu ver onde é que eu comecei. É aqui no último parágrafo da primeira página, começa aqui, fala assim: quando a palavra nos é dispensada e a inculcamos no coração, ela introduz em nós o amor, que é a natureza de Deus. Desse modo, andamos na verdade e no amor, o amor fraternal, o padrão da igreja em Filadélfia, que Deus deseja que alcancemos. Na igreja em Filadélfia não há rivalidade, inveja e ódio de um irmão para com o outro. Amamos uns aos outros, pois somos todos membros do mesmo corpo. Senhor Jesus. Quando eu li esse versículo aqui, eu só me lembrei da mensagem do irmão falando, né, que dos irmãos da África, né, que nós nem conhecemos irmãos, mas ele diz que tem certeza que no momento em que encontrarmos, nós vamos amá-los e eles amarmos, né, a cada um de nós, né. Ele diz que o nosso viver, a nossa alegria são muito parecidas. E tem que ser parecidas. É um viver só, né? É um viver encabeçado por Cristo, né? Por uma palavra só, e isso, por um único Deus e verdadeiro. Então temos realmente que amar esses irmãos, mesmo sem conhecê-los. É quando nós estamos na conferência internacional. Nós nos compadecemos de algumas situações com outros irmãos que nós nem conhecemos. Isso é amor, né? Isso é o amor de Deus que está ali. E nós somos todos membros do mesmo corpo. Essa é uma visão que o irmão
teve preocupação de nos passar. Ele recebeu de Deus essa visão e rapidamente ele teve essa preocupação de nos passar essa visão, em que devemos amar uns aos outros. Por quê? Porque estava nos preparando para essas situações. Quando nós avistarmos algum irmão que nem conhecemos, nós já vamos amá-lo, porque estamos na mesma palavra, estamos no mesmo viver. Senhor Jesus, Apocalipse 1:1. Se me perguntar por que eu botei ele aqui, eu nem me lembro mais. Mas está aqui. Que fala assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo. Senhor Jesus. 2 Timóteo, só voltar aqui. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes. Senhor Jesus. Aqui na leitura de sábado, né, fala assim: quando seguimos a palavra de perto, ganhamos vida. As epístolas de João, né, salientam a importância da vida eterna, que é o próprio Jesus Cristo. O apóstolo João anunciou a palavra da vida e quem nela creu foi introduzido na comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, quanto poder, né, há na palavra. Ela é capaz de nos introduzir nessa comunhão. Um trechinho aqui que eu marquei só aqui embaixo fala assim: se a igreja crê com simplicidade na palavra revelada por meio de seu canal, Deus fará a obra pelo poder de sua palavra. Compartilhar. E ainda tem uns versículos, mas deixar para